1 de Reis, capítulo 14, do verso 21 ao verso 28. 1 Reis 14, do 21 ao 28. A palavra de Deus diz: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Amém. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, ela nos instrui, ela nos ensina, e nela nós podemos aprender tudo aquilo que é importante para que a nossa vida seja mudada, seja transformada e agradável aos Teus olhos. Por isso, Senhor, esta noite temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. E nós queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir o Senhor e Te pedimos, fala conosco, Pai, pelo Espírito Santo. Não queremos aqui ouvir homens com filosofias, nem doutrinas humanas, mas a palavra que sai da Tua boca, essa que pode realmente fazer diferença em nossas vidas. Queremos ouvir e queremos obedecer. E eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, porque eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, para que na minha vida também se cumpra tudo aquilo que eu vier a pregar aos meus irmãos. Eu peço a Tua unção, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto que tem uma lição importante para as nossas vidas, especialmente no início de um ano, em que as pessoas fazem muitos planos, têm muitas expectativas de mudança, de transformações, mas como nós temos falado desde a noite do Ano Novo e nos outros cultos, o ano será diferente se eu for diferente, não é? O ano será mudado se eu agir de maneira diferente, se eu reagir de outra forma, se a minha vida for mudada, eu terei um ano diferente. Não adianta eu continuar do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com as mesmas manias e querer que a minha vida venha a ser outra. Isso não vai acontecer. E esse texto aqui tem alguns princípios para nos ensinar a mudança de atitude, mudança de pensamento e mudança de reação, através do exemplo que vemos aqui na vida de Roboão. Roboão era filho de Salomão, mas ele não tinha um bom caráter, não é? Na verdade, ele foi o causador, né, da divisão do reino. Ele era inconstante nas suas decisões, era uma pessoa um pouco complicada. E o seu reino não deu certo. A gente lê aqui um pouco no texto o que aconteceu, a maneira como ele se perdeu na condução daquele povo. Ele aumenta os impostos, né? Você conhece a história. Ele se aconselha com jovens ao invés de ouvir o conselho dos mais experientes. E aí ele mete os pés pelas mãos e isso acaba terminando na divisão de Israel em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, Judá, que ficou aí sob
o seu governo. E ele, por causa disso, causou todo esse problema, né, que se arrastou aí durante muito tempo. E Jeroboão passou a reinar no Reino do Norte, e isso acabou enfraquecendo o reino. A nação é mais forte quando está unida. A divisão, normalmente, enfraquece. A igreja é mais forte quando ela está unida. Divididos, somos mais fracos. Isso parece óbvio, né, para todos nós. Então, Israel saiu enfraquecido dessa divisão. Reino do Norte, Reino do Sul, 2 reis, 2 povos, todos irmãos, mas agora vivendo realidades diferentes, com direção diferente, com um governo diferente. E esse enfraquecimento não podia dar em outra coisa a não ser uma invasão. Não é? Então, o que aconteceu foi descrito aqui nos versículos que nós lemos, que Sisaque, rei do Egito, invadiu Jerusalém, a capital de Judá, a capital do Reino do Sul, onde reinava Roboão, né? Jeroboão reinava no norte, e ele invade então Jerusalém e promove um verdadeiro saque, né? no templo, na casa do rei, leva as riquezas, o ouro, tudo que estava ali é levado por Sisaque, rei do Egito. Ele toma todos os tesouros, como está descrito no texto aqui que a gente leu. E diz aqui também o texto que ele levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. O pai de Roboão havia feito escudos de ouro que eram usados pela guarda real para saudar o rei quando ele entrava. Então havia ali uma pompa, não é? Uma circunstância de um clima, não é? de realeza, né? Ele era saudado por aqueles escudos, peças grandes de ouro, mas elas também foram levadas e foram roubadas por Sisaque, rei do Egito, não é? Então isso é o quadro que nós vemos sendo descrito aqui nessa passagem que a gente acabou de ler. Todo o ouro foi roubado, todas as riquezas foram levadas, e aí Roboão se vê ainda reinando, entre aspas, não é? Porque o rei do Egito fazia o que queria ali. Ele agora foi invadido, foi roubado, mas ainda mantém a pose de rei, né? Ainda estou reinando, embora seja uma figura decorativa. E ele quer manter a pompa, ele quer manter as aparências. E aí o que ele faz? Roboão vê que os escudos feitos por Salomão foram roubados, foram levados. E agora, como é que eu vou resolver esse problema? Não tenho mais ouro para fazer esses escudos. De novo, como eles eram, com a mesma glória, não é? Eu não tenho mais de onde tirar ouro para reconstruir esses escudos e manter as aparências de que estou reinando como se nada tivesse acontecido. Então, o que ele faz? Ele manda fazer novos escudos, só que agora feitos de cobre. E olhando de longe é meio parecido, né? Não chama muita atenção. E ele consegue então manter as aparências, manter a pompa. Quando entra agora ele é saudado pelos escudos, pela sua guarda real, mas não são mais escudos de ouro, são escudos de bronze. O que vale mais, irmãos? Ouro ou bronze? Você vê pela medalha, né, das Olimpíadas, bronze é o terceiro lugar, né, irmãos? Primeiro lugar ganha o quê? Ouro. Segundo lugar, prata. O bronze fica lá, né, para trás. Então não é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é. Tem o mesmo valor? Não. Mas tem a mesma aparência, né? Dá uma disfarçada na situação. Então, o que Roboão nos deixa aqui como grande exemplo, aliás, um grande mau exemplo, é essa mentalidade de que a gente pode substituir coisas valiosas por outras sem valor, para manter as aparências. Que a gente pode usar essa política, que a gente pode chamar a política do qualquer coisa serve, né? A gente dá um jeito. Isso aqui no Brasil é até um problema sério, né? O brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro. Já ouviu falar nisso? O que é o jeitinho brasileiro? É a gambiarra, né?
Veja, isso foi até assumido pelo governo quando fizeram a abertura das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. O título daquela festa foi Gambiarra, né? Para dizer mesmo que o brasileiro é assim, ele dá um jeito nas coisas. E, irmãos, nem sempre aquilo que a gente dá um jeito funciona como deveria funcionar, né? Por exemplo, nós, aqui para o Rio de Janeiro, Olimpíadas, asfaltaram todas as ruas aqui, você viu? O viaduto aqui perto da gente foi todo asfaltado, estava pretinho na hora da Olimpíada. Você já passou nele agora, por esses dias? Andou passando por ele? Está pretinho? Está cinzinha agora, né? Passa aí no viaduto Frei Sinete, né, que chama ali, cinza. O asfalto já está todo, né, começando a esfarelar. Por quê? Foi usado o melhor asfalto? Foi usado o melhor material? Foi usado alguma coisa para fazer efeito, para fazer de conta que está tudo bem, para fazer de conta, para manter as aparências de que a gente é civilizado, de que a gente é bacana, de que a gente está com tudo. Só que, na verdade, a gente não está com tudo, né? Por causa dessa política, por causa desse hábito, do jeitinho de gambiarra, né, que a gente faz para aproveitar as coisas, e a gente vai trazendo isso para a nossa vida. Sem perceber, vamos aceitando essas coisas como normais, e a gente até diz, o jeitinho brasileiro, como se fosse bom isso. Isso é bom? Fala sério, irmãos. Não é bom. Mas a gente não pode dizer que é ruim. Então a gente diz, é o jeitinho brasileiro, nós somos brasileiros, a gente samba um pouquinho, né? É engraçado quando você vai em um outro país e alguém diz, de onde você é? Já aconteceu várias vezes comigo. Eu digo, eu sou brasileiro. Oh, Brasil, samba! É o que eles falam quando me vem. Pelé? Eu digo, Pelé, samba. É a única coisa que eles lembram do Brasil. Isso é bom. Nós somos sérios, já dizia, né, um estadista antigo, o Brasil não é um país sério. E até hoje ainda não se tornou um país sério. Mas o que é um país? Um país somos nós. A nossa igreja é uma igreja séria? Depende. Você é um crente sério? A igreja não é séria ou não. A igreja é composta por nós. Nós somos a igreja. A igreja é quente ou é fria? O ar-condicionado está 23 graus. É sempre 23 graus. O que diz se a igreja é crente ou é fria são os crentes que frequentam ela. Entendeu isso? O que diz se nós somos sérios ou não somos nós. O país não é sério porque nós não somos sérios, entende? Ou pelo menos a maioria não é séria. E a gente acaba assumindo esse tipo de filosofia de vida. Não tem tu, vai tu mesmo. É o negócio de Roboão aqui. Acabou o ouro, vai cobre, e a gente disfarça e ninguém vai notar que a gente já não está com nada, não é? E isso não é só perigoso, mas também é prejudicial a tudo na nossa vida. Essa filosofia de vida que acaba sendo absorvida por todos nós, ela é uma lástima, ela é um problema para nós em todos os níveis, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, como estudante, aonde você estiver, se você assumir esse do jeitinho aí, você só terá prejuízos em tudo que você fizer. E em relação à vida espiritual, que é o foco maior da nossa mensagem, esse prejuízo às vezes é morte espiritual. Porque eu acabo morrendo sem saber que morri. Eu acabo fingindo que sou crente, entende? Porque eu substituí ouro por cobre na minha vida espiritual. Em todos os sentidos, isso é prejudicial. Porque essa política, essa filosofia de vida de Roboão, ela traz para a gente assim um conformismo, né? Se Isaac veio aqui, roubou, agora eu dei um jeito, aí está lá, os escudos continuam funcionando, os guardas continuam me saudando, eu me acomodo com isso aí. Na vida espiritual,
quando a gente substitui ouro por cobre, isso promove essa mesma acomodação. A gente fica acomodado. Então, quando começa essa acomodação, aí vem o esfriamento. O esfriamento espiritual da igreja vem dessa nossa acomodação, desse nosso conformismo. As coisas são assim. Então acaba o entusiasmo, acaba o ânimo, concorda comigo? E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não pode acabar o ânimo. Pode acabar tudo, menos o ânimo. Então eu não posso me acomodar na minha vida espiritual, porque isso vai ser um problema. Mas as pessoas já se acostumaram com isso. E aquilo que a gente faz no mundo, a gente acaba fazendo na igreja também. Não devia fazer nem num lugar nem outro, concorda? Esse princípio não devia ser aplicado na nossa vida em nenhuma circunstância. Mas a gente automaticamente vai aceitando esse comportamento como se ele fosse um comportamento normal. A gente tem alguns ditados para ilustrar isso, né? Dizem assim, quem não tem cão, caça com gato. Já tentou caçar com gato? Para quem sabe caçar, sabe que é impossível caçar com gato, né, irmãos? Gato não serve para caça de jeito nenhum. Então, o ditado é completamente mentiroso. Se não tem cão, não caça. Não tem essa de caçar com gato, que não vai dar. Não vai surtir o mesmo efeito. Vai parecer que você está caçando, mas você não vai levar nada para casa. Qual é o objetivo do caçador? Levar comida para casa, né, irmão? Se ele vai caçar e não leva nada no final do dia, o que ele fez? Foi passear. É ou não é? Eu saio para caçar, não caço nada, eu fui passear. O pastor Paulo falou aqui semana passada, né, de pescar. Eu vou pescar, não trago peixe nenhum, o que eu fiz? Fui passear. Não é? Nós, como igreja, estamos aqui para pescar no mundo, né, as pessoas. Nossos peixes são os homens. Se a gente passa o ano inteiro, não pesca ninguém, a gente passeou no ano todo. Mas não, a gente fingiu que trabalhou. Mas, na verdade, não realizamos, porque pescamos sem isca, porque caçamos com gato, e sem isca não tem peixe, com gato não se caça. Mas a gente dá um jeito, a gente faz de conta que está realizando, né? Então, amados, o que esse texto me ensina é que é impossível substituir ouro por cobre. É impossível. Embora tenha a mesma aparência, não tem a mesma resistência. O cobre é muito mais maleável, muito mais frágil. Pega uma espada e enfia num escudo de ouro. Pá, ele resiste. Agora enfia num escudo de cobre, é capaz de se atravessar ele com a espada. E aí o escudo serviu para te proteger? Não. Então a gente precisa encarar a verdade de que é impossível substituir ouro por cobre. Algumas coisas a gente consegue substituir. Ingredientes da cozinha, dá para substituir, né? Quando falta alguma coisa, você bota outro, um tempero não tem, mas certas coisas não dá para substituir. E não é possível substituir ouro por cobre. No âmbito material, sem falar das coisas espirituais. O que a gente vê acontecer aí todo dia? Eu vou, por exemplo, a gente está em obra lá, um novo imóvel ali, né? Eu vou fazer um telhado. Ah, mas não tem telha. Ah, tudo bem, eu boto palha. O que você acha? Fiz o telhado e botei palha ao invés de telha. Lembra da história dos 3 porquinhos? Casa de palha, casa de tijolo. Qual que fica? Casa edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Qual que fica em pé quando vem o vento? Dá para substituir telha por palha? Não dá. Só se não tiver outro jeito, né, irmãos? Mas o que eu não posso é... Não, eu vou botar... Tá bom. Palha tá bom. O importante é o prédio acabar. A gente põe palha. Não, a gente pode economizar em outras coisas, mas tem certas coisas que não dá para substituir. Tem certas coisas que nesse plano material você entende. Imagina se tudo que a gente fosse fazer, a gente fosse substituir pelo inferior.
por que antigamente chamavam os nossos carros de carroça? Lembra do Collor? Primeira frase que ele disse quando assumiu o governo: os carros nacionais são umas carroças. Por que ele falou? Porque eram mesmo. Até hoje não são grande coisa, né, irmãos? Quando você compara o mesmo carro, feito aqui no Brasil, quando ele vai ser exportado daqui para outro país, isso é verdadeiro, ele sofre às vezes 500 modificações. Por quê? Porque aqui serve, aqui está bom, aqui está legal. O mesmo carro produzido aqui vai ser vendido daqui para outro país. Para entrar no outro país, ele tem que sofrer uma centena de modificações, trocas de materiais para poder entrar no outro país. Porque a gente acha que qualquer coisa está bom, que dá para substituir. E aí é um desastre. Você lembra do prédio que caiu lá na Barra? Quando caiu, né, era aquele... Lembrei a... Sérgio Nagi Narra, não, é esse aí, tá bom, é esse aí. É esse aí. Quando foram investigar, por que caiu? Porque o concreto tinha mais areia do que cimento, né? Dá para substituir cimento por areia? Não dá. Então, no plano material, a gente entendeu que essas coisas são prejudiciais. Na hora você faz o prédio, mas um dia ele cai. Na hora você faz o carro, mas um dia ele quebra. Na hora você põe um telhado, mas um dia ele vai embora. Você faz o escudo, mas o escudo não serve para nada. Então a gente entende isso. Agora imagina na vida intelectual, ainda antes de falar da vida espiritual. Em relação às coisas do meu intelecto que eu preciso aprender, que eu preciso fazer. Eu vou preparar um artigo. Eu vou preparar uma pregação, eu vou escrever um livro, eu vou, sei lá, fazer um programa de televisão. Eu posso usar esse princípio de substituir. Por exemplo, como a gente vê aqui, fala muito disso na igreja, nós temos uma escola bíblica infantil chamada Geração Vida. Ser professor da Geração Vida é um privilégio, amém? Privilégio, cuidar das crianças, ensiná-las na verdade. Aí você diz assim, eu vou lá tomar conta das crianças. Não, você não vai tomar conta das crianças. Você vai ensinar algo de Deus para elas. Dá para entender isso? Mas são crianças. Qualquer palhaçada que eu fizer lá, tá bom, elas não vão saber a diferença. Se eu ficar pulando num pé só, imitar a Peppa Pig, tá bom, ela não vai saber a diferença. Se eu imitar o Teletubbies, creminho gostoso, ela não vai saber a diferença, né? Vai saber a diferença. Então, para tudo que eu vou fazer, eu tenho que me preparar. E eu tenho que me preparar com o melhor. Se eu não me preparo com o melhor, pode contar que vai vir um vexame. Se você vai fazer um exame na faculdade, um exame oral, se você vai apresentar uma tese, você está terminando o teu curso, está apresentando sua monografia, você pode ir despreparado? Você pode fazer de qualquer jeito? Você pode substituir horas e horas de estudo por horas e horas de televisão? Não, não pode. Pode? Não, não pode. Na vida intelectual, você concorda comigo que esse princípio, essa filosofia de Roboão é uma porcaria também? O que você acha? Na vida material, concordamos. Na vida intelectual, chegamos a essa conclusão, as coisas não vão ser assim. Na vida moral, agora antes ainda de falar da vida espiritual, claro que o moral está muito ligado ao espiritual, mas a gente pode ter moral independente da religião. A religião nos ensina princípios morais, mas existem pessoas de outra religião que têm bons princípios morais, concorda comigo? Infelizmente, às vezes, tem umas que dão um melhor exemplo do que nós cristãos, né? E são mais honestas, são mais justas, mais corretas, mais verdadeiras, tudo que a gente devia ser, mas não somos. Por quê? Porque adotamos o princípio de Roboão. Não tem ouro, vai cobre. A gente dá um jeito. Então, por exemplo, você se compromete com alguém e diz assim, dia tal eu te pago. Empresta um dinheiro. Tá, beleza.
Aí chega dia tal, você começa a fugir da pessoa. O que você acha disso? Isso é o princípio de Roboão. Ah, não dá para pagar hoje, eu pago depois. Ela entende. Ela tem que entender. Não, você pode até acontecer isso, você tem que dar uma explicação. Você tem que procurar pedir desculpa. Isso é moral, está entendendo isso? Isso transforma o ano novo. Amém, irmãos? Isso transforma a nossa vida. É moral, é princípio de moral. Ah, deixa para lá, não, ninguém liga para isso não. O brasileiro dá um jeitinho. Quando você vê a pessoa do outro lado da rua, você pula para outra calçada, né? O jeitinho brasileiro. Bota uma máscara para ela não te ver, muda o cabelo. É esse o jeitinho brasileiro, irmãos? Isso não serve para a gente. Por exemplo, eu dei minha palavra, mas não posso cumprir. Então, qualquer outro dia eu falo alguma coisa, dou uma desculpa, né? Eu invento alguma coisa. Eu mando dizer que não estou quando o telefone tocar. O que é isso? Esse é princípio. Jeitinho brasileiro. Substituir ouro por cobre, dessas desculpas que a gente vai dando. Por exemplo, no Brasil, pontualidade. Ah, toquei na tua ferida agora. Pontualidade até quando se fala para a igreja, é pior ainda. Porque amanhã, quando você for para o seu trabalho, você tem um cartão de ponto? Tem? Tem um crachá, tem lá um troço qualquer, uma digital, você marca seu horário lá. Marca ou não marca? A maioria marca. Se você todo dia chegar atrasado, o que vai acontecer? Seu patrão, final do mês, vai ter uma conversa, vem cá meu filho, senta aí, tá maluco? O que está vendo contigo? Está doente? Quer ir embora? Pede para sair, como diria o Capitão Nascimento. Não é assim que ele faz? É assim, né? Porque a gente vai se acostumando com essas coisas também. Não tem pressa. Eu marquei contigo, quer ver uma coisa? Festa. Bota no convite a hora da festa. Você já sabe que vai chegar uma hora depois. É assim ou não é assim? Estou exagerando? Festinha de aniversário, 6 horas. Se você chegar às 6 horas, é falta de educação aqui no Brasil. Sabia? Aqui no Brasil é falta de educação você chegar na hora que está no convite. Se você chegar às 6 horas na festa, você vai pegar o dono da festa pendurando bola. Não, não é? Você vai pegar a dona da festa preparando a caixa do bolo e vai olhar para a tua cara, que isso, pô? Está fazendo o que essa hora aqui? Tem educação, não? 6 horas para chegar às 7h30. É o princípio que está encruado na gente, irmãos. O princípio de que essas coisas são normais. Não, normal, não precisa ter pontualidade. Para que pressa? Igreja, não, aí piorou. Já tem que bater meu cartão todo dia. Na igreja eu vou chegar a hora que eu quiser. Eu só gosto da palavra, eu não gosto do louvor, então venho só na hora da palavra. E de preferência depois que fizer a oferta para não ter que coçar o bolso. É ou não é, irmãos? A pessoa marca, deixa eu ver, eu vou chegar tarde. Por quê? Eu não tenho satisfação a dar. Eu chego a hora que eu quero, faço o que eu quero, do jeito que eu quiser, e qualquer coisa serve. Comigo é assim. Moral, irmãos, é um princípio muito maior do que isso. E no princípio, na vida moral, não é admissível trocar ouro por cobre. Marido para mulher, pai para filho. Em todos esses relacionamentos, imagina se a gente não dá o melhor. Isso aqui é uma coisa engraçada. Eu acho muito engraçado, embora a gente às vezes faça também isso. A roupinha de andar em casa. Você tem roupinha de andar em casa? Aquela calcinha furada? Aquela cueca enorme? Né, irmãos? A roupinha de andar em casa, ela está no princípio roboônico. Por quê? Por que para ir para a rua eu tenho que me arrumar para os outros que não significam muitas vezes nada para mim? E dentro de casa eu não tenho que me arrumar para as pessoas que mais importam para mim. É ou não é? Quem mais importa? Quem está dentro da sua casa ou quem está fora? Por mais que você queira amar todo mundo. Quem você ama mais? Não é a sua esposa, seus filhos, seu marido? Então é para eles que você devia se arrumar melhor.
e a gente entra nessa da roupinha de andar em casa, né? Isso é um princípio que a gente precisa mudar, irmãos. Porque isso se enraiza para outras áreas da nossa vida. É esse princípio roboônico de que não tem ouro, vai cobre mesmo, não tem cão, caçar com gato, não tem tu, vai tu mesmo, e a gente fica aí vivendo a vida assim. E agora, na vida espiritual? Na vida espiritual. Na vida espiritual, como a gente tem a mania de adotar esse princípio? E eu pergunto, será que Deus é assim? Será que de Deus para a gente, Ele adota esse princípio? Jesus disse, muito pelo contrário, qual é o filho que pede pão e o pai lhe dá uma pedra? Pão não tem não, meu filho, come essa pedra aí, está muito bom. É assim que Deus faz com a gente? Você pede, Senhor, eu queria um pão. Ele diz, não, come essa pedra. Senhor, eu quero um ovo. Não, toma essa serpente aí. Não foi isso que Jesus disse? É assim que Deus trata a gente, irmãos. Ele dá qualquer coisa para a gente. Ele se livra da gente. Dá qualquer bobagem para a gente. Não. Eu não vejo isso. Eu vejo Deus nos dar coisas maravilhosas, né, irmãos? Sempre com cuidado, sempre com carinho, sempre com zelo. Deus é zeloso. Você viu o mundo que Deus criou? Para 2 pessoas no início? Que mundo maravilhoso! Que zelo! Você gosta de flor? Quando você olha uma flor, e tem muitas variedades de flor, e você vê cada detalhe numa pétala, cada detalhe num cabinho, numa folha, você vê o cuidado disso? Quem criou isso, irmão? Foi Deus. Deus faz as coisas assim de qualquer jeito? Não, Deus não faz de qualquer jeito. Então nós não podemos na vida espiritual fazer de qualquer jeito. Deus é ouro, irmãos. Eu não posso me conformar com cobre. Deus é valioso, irmãos, mais do que qualquer outra coisa. Então eu não posso desvalorizar Deus. Não posso desvalorizar a minha vida espiritual. Eu não posso trocar coisas essenciais por coisas sem valor. Princípios de Deus, a nossa oração com Deus, ela não pode ser uma sequência de repetições. Lembra que Jesus disse, não useis de vãs repetições como fazem os antigos. Quando você orar, fale com o seu Pai e Ele te ouvirá. Então a oração é ouro. Agora, a ladainha de repetições é cobre. Ficar rezando um monte de vezes a mesma coisa, repetindo um monte de vezes a mesma coisa para Deus, isso é cobre. É só para fingir que está orando. É só para fingir que tem vida espiritual. A vida espiritual é falar com Deus, é ter comunhão, é lembrar de Deus durante o dia. É lembrar de que você precisa colocar tudo nas mãos dEle, antes de fazer, antes de escolher. Isso não pode ser trocado por uma repetição, por uma leitura repetitiva apenas de um texto bíblico. Isso dá impressão, mas não é verdadeiro. Isso parece, mas não é. São princípios que a gente não pode adotar na nossa vida espiritual. Veja, irmãos, a Bíblia fala do poder de Deus, o poder do Espírito Santo que Deus outorgou a nós. Então eu não posso me conformar com nada menos do que isso. O poder de Deus é ouro na minha vida. Mas o nosso culto, muitas vezes formal, sem entrega, sem derramamento na presença de Deus, é cobre. É cobre, é passar pelo culto dizendo assim, olha, eu vim, bati meu cartão, mas eu não tive uma experiência com Deus. Eu não abri meu coração, eu não me derramei no altar, eu não me derramei nos louvores. Eu apenas vim, eu estive aqui. Parece que eu sou crente. Parece com ouro, mas não é ouro. Isso também não serve, isso também não vale nada. Nossa vida é derramar-se na presença de Deus, irmãos. Isso é ouro. E isso eu não posso trocar por religiosidade, que é apenas fazer parte dos rituais da igreja. Isso é só religiosidade. Eu não posso me conformar com isso.
Sabe uma coisa que agrada a Deus? O nosso serviço ao Senhor. O serviço a Deus é ouro. Servir a Deus é um privilégio. É ouro. Eu não posso trocar esse serviço pelo cobre de fazer de conta que eu passo alguma coisa. Eu preciso fazer com dedicação, com empenho, com compromisso. Por isso que Deus precisa de trabalhadores, mas não aceita qualquer coisa, irmãos. A igreja precisa de trabalhadores, mas não aceita esmola. Deus não aceita esmola. A Bíblia diz claramente: é maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Servir a Deus é ouro, mas servir de qualquer jeito é maldição, é cobre, é fantasia, é fazer de conta, é para os outros verem. E Jesus disse que os fariseus naquela época faziam muitas coisas para serem vistos pelos homens. E ele diz, eles já receberam a recompensa. Ou seja, foram vistos, foram aplaudidos, foram considerados, olha, grande homem de Deus, olha como ele ora bonito, olha como ele faz caridade, olha só que beleza. Jesus disse, eles já receberam a recompensa. Porque era só cobre, parecia, mas não era de verdade. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar com esse cobre no lugar do ouro precioso. Eu muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso sem perceber, por causa dessa política do jeitinho brasileiro. Transformamos o nosso relacionamento com Deus num relacionamento de aparência, num culto de aparência, e outra coisa que às vezes trocamos é o ouro da contribuição verdadeira para a obra de Deus, pelo cobre das desculpas. Escrevi um artigo aí, publiquei no mês passado aí no boletim, pobre demais para dizimar. Você leu? Alguém leu o boletim da igreja? Nem me fala para não dar tristeza, tá bom? Eu estou preparando meu coração para não me entristecer com essas coisas, né? Outro dia eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando que ele estava pregando, as pessoas começaram a levantar, foram embora, aí o pregador fica triste, né? Ele pensou assim, não, então não chamar mais gente, que a pregação está muito boa. Então é melhor pensar assim, né? É melhor pensar assim, então não chamar mais gente. Vou pensar que todo mundo lê o boletim, vou pensar que eu tenho um trabalho danado para esse boletim, vou pensar aqui que todo mundo lê, não joga fora ou não faz outras coisas piores com ele. Então eu vou pensar, mas está lá, pobre demais para dizimar, é fazer de conta que não é comigo a responsabilidade de sustentar a obra de Deus, que é um privilégio que nós temos. Aí a pessoa dá desculpa, não, o dízimo é da lei, agora é a moda, né? Dizer que o dízimo é da lei. Tem uma pregação minha na internet falando de dízimo. Quanta gente já escreveu lá para me esculhambar, eu fico lendo, essas eu não respondo não, porque não vale a pena, né? É absurdo, porque o dízimo não é da lei, o dízimo não era dinheiro, o dízimo era material, era isso, era aquilo outro. Falam, por quê? Na verdade, irmãos, esses que dizem que o dízimo não é da lei, eles deveriam dar muito mais do que o dízimo. Graças a Deus que é só o dízimo. Porque o dízimo é quanto? Quanto é? Ah, bom, não é 30, igual disse o Valdomiro, não, é 10, né? Tá bom, 10%. Mas se não tivesse a determinação do dízimo, se é como eles dizem para usar só os princípios do Novo Testamento, era para dar muito mais do que 10%. Então, essa desculpa não cola. Porque normalmente o que dão essa desculpa é porque não querem dar nada. Teve um que escreveu lá, botou o comentário na minha pregação, como é que é? Isso é mentira. Não acredite nisso e poupe 10% do seu salário. É o que ele botou lá. Porque, na verdade, não quer dar nada, né? Ele quer que a igreja sobreviva de ar, né? Mas por que a gente faz isso? Por interesses escusos, por desculpas, trocamos o ouro, que a Bíblia diz melhor coisa é dar que receber, trocamos o ouro pelo cobre. De dizer, não, dízimo é muito dinheiro. E é muito engraçado isso, porque muitos de nós viemos de outros lugares, de outros credos, de outras crenças,
Quem veio da macumba aí? Na macumba você dava muito mais do que 10%. Se você estava envolvido lá, certamente você dava muito mais do que 10%. Porque o santo te pedia muito mais coisa. Te pedia muito mais do que 10%. Não é verdade, irmãos? Mas a gente troca o ouro pelo cobre, não é? E aí a gente acaba fazendo de conta que estamos fazendo, mas não estamos fazendo. Uma pessoa uma vez me falou que, como é que era, ela ia numa reunião e a pessoa ia sempre lá com o envelopinho e entregava. Só que o envelope estava vazio. Tinha outra que, quando passava a sacola, ela enfiava a mão fechada e tirava, mas não tinha nada. Nem sei se ela tirava alguma coisa, né? Antigamente tinha um cara da televisão que falava, quem tem põe, quem não tem tira, né? Eu não sei se ela tirava. Mas de repente eu venho com o envelope vazio e entrego. Para quê? Para eu parecer que estou fazendo. É o cobre. Parece, mas não é. Não serve, não funciona, não realiza. Então veja, é um princípio, é uma filosofia que estraga toda a nossa vida espiritual. E aí, amados, o que devemos fazer para o nosso ano ser melhor? Devemos mudar nossos valores, devemos mudar nossos pensamentos, devemos mudar nossa maneira de agir. Não podemos nos conformar com o jeitinho brasileiro, não podemos nos conformar com atraso, não podemos nos conformar com mentira, não podemos nos conformar por trocar coisas de valor por outras de menor valor. Temos que buscar as coisas mais valiosas, as coisas mais importantes. Por isso Jesus ensinou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar é o que eu preciso fazer primeiro. E eu e você precisamos de uma guinada na nossa vida espiritual, para mudar esses valores. Veja, aqueles 120 que esperaram em Jerusalém, a promessa de Jesus, Jesus subiu e deixou uma promessa. Tanta gente andou e ouviu Jesus, mas só 120 esperaram a promessa falada por Jesus. O que eles receberam foi ouro, foi o poder do Espírito Santo. Valeu a pena obedecer? Valeu a pena. Valeu a pena confiar? Valeu a pena escolher o melhor? Sim, valeu a pena. Então eu não posso me conformar com o cobre, mas eu preciso fazer com que, de fato, as coisas na minha vida sejam reais, autênticas e verdadeiras, para que eu não venha saudar ao rei com escudos de bronze. O rei de quem eu estou falando é o rei Jesus. Ele merece ouro. Amém, irmãos? Ele merece o melhor. Eu não vou saudá-lo com escudos de bronze. A Bíblia tem um salmo que diz, para que entre o Rei da Glória, levantai, ó portas, as vossas cabeças, saudação ao Rei, não com cobre, mas com ouro, com o melhor. O princípio é esse, porque o melhor que eu faço ainda é pouco, mas Deus sempre faz o melhor por mim. Ponha isso na sua cabeça. Para que esse ano seja diferente, comece a agir diferente. Amém?